Gaura Premanande, Hari Haribo. Todas as glórias sejam para Shri Shri Guru e Shri Gauranga, Jaya Shri Shri Guru Shri Gauranga. Querido Senhor Krishna, aceite nossas mais humildes e sinceras reverências a seus pés de lótus. Ó Suprema Personalidade de Deus, Pai, bem-querente, controlador, desfrutador, proprietário, protetor e amigo único de tudo e de todos, por favor, ao vinda de olhos de lótus, se for desejo do Senhor e merecimento da humanidade, neste momento caótico e tão delicado em que passamos, dê inteligência aos cientistas para que eles possam encontrar um remédio que define e erradique essa pandemia causada pelo novo coronavírus que assola todo o planeta. Bom, para se ter uma ideia, ontem, desde o início da pandemia, de anteontem para ontem, foi registrado o maior número de mortes pela Covid-19 em São Paulo. Então, não fiquem acreditando que já está tudo resolvido, que a vacina chegou, que está aí, que agora é isso, que agora é aquilo, porque está tudo muito nebuloso, muito obscuro. Ninguém está entendendo nada, ninguém tem certeza de nada, ninguém tem outra alternativa mais segura do que a proteção. Proteção, higiene, álcool em gel, água e sabão, e máscara, e assim, não aglomeração, e pronto. E é isso mesmo. E é isso mesmo. Enquanto que nós continuamos resignados, determinados e o seu inteiro dispor cantando os seus santos nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Premanande, Hari Haribo. Muito obrigado, Senhor. Jai Shila Prabhupada. Shila Prabhupada Ki Jaya. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shri Yadhi Pashanti Javana Sera Maha Vaishnava Yatata Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Anandita Bhaktagana Siyam Milila Premalingana Prabhu Sabare Karila. Todos os devotos então vieram e com muita felicidade encontraram-se com o Senhor. Por sua vez, o Senhor com um grande amor estático abraçou cada um deles. Kashmishra Ramananda Pradihuna Sarvabhoma Vaninata Shikiya Dhyamata Bhaktagana. Kashmishra Ramananda Roy, Pradyumna Sarvabhauma Acharya Vaninata Roy, Shiki Mahiti e todos os demais devotos vieram ao encontro de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Gadadhara Pandita Shri Prabhu Milila Sabara Agrete Prabhu Karrete Lagila. Gadadhara Pandita também veio ter com o Senhor. Então,
perante todos os devotos, Shri Chaitanya Mahaprabhu passou a falar o seguinte: Vrindavana Java Amigo da Deshadia Nijamatara Gandarachalana Dekhiya. Fui eu quem tomou a decisão de ir para Vrindavana via Bengala, com o propósito de ver minha mãe e o rio Ganges. Etamate karikairungode gamana sahasrekak sangihaila nijabhatagana. Assim, fui para Bengala, mas milhares de devotos começaram a seguir-me. Laksha lokai shekotuka dekite lokena sanghate patha napari chalite. Muitas centenas de milhares de pessoas vieram ver-me por curiosidade e devido ao tamanho da multidão, vi-me impossibilitado de viajar muito livremente pela estrada. Yadara ita harapa chirahaya churna yada netrapade tathalokadeki purna. Na verdade, a multidão era tamanha que tiveram de derrubar a casa e os muros delimitantes da casa onde eu estava. E para qualquer lugar que eu olhasse, só conseguia ver enormes multidões. Kasteshristie karigerlanara makedigrama amaradhaniya ilarupa sanatananama. A muito custo, fui para a cidade de Ramakeli, onde me encontrei com dois irmãos chamados Rupa e Sanatana. Duibhai Bhaktaraja Krishna Kripa Patra Vyavahari Raja Mantri Raja Patra. Estes dois irmãos são devotos grandiosos e receptáculos propícios da misericórdia de Krishna. Mas, em suas atividades corriqueiras, são funcionários governamentais, ou seja, ministros do rei. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Shrimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 3º, verso 26. Jaya Jaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jayam Kalastasya Vyakta Bandhu, Jayam Kalastasya Vyakta Bandhu, Cheshtam Mahus Cheshtate Jena Vishwam, Cheshtam Mahus Cheshtate Jena Vishwam, Niveshadi Vatsaranto Mahiyam, Srile Shadi Vatsaranto Mahiyans, Tanto Eshanam Shevadhara Prapadye, Tanto Eshanam Shevadhara Dhamma Prapadye.
Joyam Kalastasya Bando Cheshtam Mahush Cheshtati Jena Vishwa Niveshadi Vatsaranto Mahiyam Tanto Eshanam Shemadhama Prapadye. Tradução, vamos repetir. Ó principiador da energia material, ó principiador da energia material. Esta maravilhosa criação funciona sob o controle do tempo poderoso, que se divide em segundos, minutos, horas e anos. Este elemento tempo, que se estende por muitos milhões de anos, é apenas outra forma do Senhor Vishnu. Para executardes vossos passatempos, ages como o controlador do tempo, Mas sois o reservatório de toda boa fortuna. Faço questão de oferecer minha plena rendição à vossa onipotência. Hariu. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Como se afirma no Brahma Samhita 5.52. Chakshureshta Savita Sakala Grahanam Raja Samasta Suramurti Rashikshtateja Jasya Vyaya Brahmachi Samjata Kala Chakro Govindamadi Purushantamaham Bhajami. O Sol é o rei de todos os sistemas planetários e tem ilimitada potência de calor e luz. Adoro Govinda, o Senhor primordial, a suprema personalidade de Deus, sob cujo controle até mesmo o Sol, que é considerado o olho do Senhor, gira dentro de órbita fixa o tempo eterno. Embora sejamos como a manifestação, embora vejamos como a manifestação cósmica é gigantesca e maravilhosa, ela está dentro dos limites de Kala, o fator tempo. Esse fator tempo também é controlado pela Suprema Personalidade de Deus, como confirma o Bhagavad Gita. Mayajakshana Prakriti Suyate Satyacharam. Prakriti, a manifestação cósmica, está sob o controle do tempo. Na verdade, tudo está sob o controle do tempo, mas este é controlado pela Suprema Personalidade de Deus. Logo, o Senhor Supremo não teme as investidas do tempo. O tempo é calculado de acordo com os movimentos do Sol, Savita. Cada minuto, cada segundo, cada dia, cada noite, cada mês, cada ano do tempo podem ser calculados de acordo com os movimentos do Sol. Mas o Sol não é independente, pois está sob o controle do tempo.
Pramati Sambrita Kalachakra. O Sol move-se dentro de Kalachakra, a órbita do tempo. O Sol está sob o controle do tempo. E o tempo é controlado pela suprema personalidade de Deus. Logo, o Senhor não tem medo do tempo. O Senhor aqui é chamado de Avyaktabandhu, o inaugurador dos movimentos de toda a manifestação cósmica. Às vezes, a manifestação cósmica é comparada à roda e um moleiro. Quando uma roda de oleiro está girando, quem a pôs em movimento? Foi o oleiro, evidentemente. Embora, às vezes, vejamos somente o movimento da roda e não vejamos o próprio oleiro. Portanto, o Senhor que está por trás do movimento do cosmos chama-se Avyaktabandhu. Tudo está dentro dos limites do tempo, mas o tempo move-se sob a direção do Senhor, que, portanto, não está dentro dos limites impostos pelo tempo. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostude. Yoyam Kalastasya Avyaktabandhu Cheshtam Prahus Cheshtam Nimesha Jivatsaranto Mahiyams Tantreshanam Shemadhama Prapadye. Ó principiador da energia material, essa maravilhosa criação funciona sob o controle do tempo poderoso que se divide em segundos, minutos, horas e anos. Muito interessante isso, porque se nós formos analisar as pesquisas e o desenvolvimento científico, o desenvolvimento da física, a física quântica, tudo com o objetivo de entender Deus de forma matemática, de forma objetiva, pragmática, nós vamos ver que a lei da física é uma muito importante. Que nem um corpo, e o universo cósmico material é um corpo, um imenso corpo cósmico. Nem um corpo entra em movimento se não houver um impulso. Se não houver um impulso. Então essa grande massa de matéria, o universo cósmico material inteiro, é colocado em movimento pelo empurrão de Kala, pelo empurrão do tempo, que é nada mais, nada menos que o olhar de Krishna. Imagine o poder da suprema personalidade de Deus. Só com o olhar dele ele faz tudo isso acontecer. E não pense que é pouca coisa, não. Esse Prabhu está falando isso daí. Nem o corpo entra em movimento sem que haja um impulso.
Logo, quem deu o impulso primordial? Quem deu o primeiro empurrão? O tempo. Cala. Tanto é que ele é vigente dentro do universo cósmico material inteiro. Embora haja nuances, diferenças no funcionamento desse tempo, mas o tempo está presente no universo cósmico material inteiro. Às vezes há uma diferença de sensação, porque somos almas condicionadas, estamos num corpo condicionado de sentidos, então, devido à percepção dos sentidos, grosseiro e sutil. Por exemplo, nós temos a experiência que coisas boas acabam logo, e coisas ruins parece que nunca tem fim. É percepção sensorial, é o tempo, mas Krishna presente. Krishna presente. Um aspecto. Outro aspecto é, por exemplo, na Satya Yuga, nessa terra mesmo, que se vive milhares de anos. 10 mil, 11 mil anos. Na Satya Yuga, na era do ouro. E agora na Kali Yuga vivemos estourando 100 anos. Então, tudo isso é o tempo. E o tempo é imutável. Ninguém consegue controlá-lo, mudá-lo. Porque ele é Krishna. É o olhar de Krishna sobre tudo que existe. Quem vai mudar isso? Quem pode mudar isso? Muito interessante isso aqui. Muitíssimo interessante. E Krishna fala. Eu acabei de dar um exemplo que acontece aqui nesse planeta Terra. Por que eu falei que não é pouca coisa? Não é pouca coisa. Não é porque o senhor Brahma, o Prabhupada já começou aqui o significado, citando o senhor Brahma, o Criador. Olha o que ele fala a respeito do Sol. O Sol. Quem acha que o Sol é pouca coisa, tenta ir nele. Tenta se aproximar dele. Tenta. Ainda assim o Sol obedece o olhar controlador de Krishna. O tempo, até o Sol. Então, para quem acha que é pouco, vamos repetir aqui. Srila Prabhupada começou citando Brahma Samhita, o Criador falando Chakshuresha Savita, o Sol. Sakala Grahana Raja Samashta Suramurti Dashe Shateja Jasya Brahmati Samrita Kala Chakru Govindamadi Purushantam Maham Bhajami. O Sol é o rei de todos os sistemas planetários. Estão vendo aí? E tem ilimitada potência de calor e luz. Falei, não é pouca coisa. Aí o Senhor Brahma fala, adora o Govinda. Por isso que nós temos que adorar o Govinda, gente. Adorar Krishna. Porque ele é o Senhor primordial, a causa de todas as causas. Sarakarana. Ishvara Paramakrishna, o controlador supremo. Adora o Govinda, o Senhor primordial, a suprema personalidade de Deus. Sob cujo controle até mesmo o Sol, que é considerado o olho dele, o olho do Senhor, gira dentro de órbita fixa. O tempo eterno. O tempo eterno é o tempo insuperável. O tempo está consumindo todo mundo a cada minuto. O tempo está fazendo com que
novas vidas apareçam em novos corpos a cada minuto, a cada segundo. Segundo, minuto, hora, ano. É assim que age o tempo. Então o tempo é o olhar de Krishna para essa manifestação cósmica material que foi criada através do seu olhar para o Pradana. O Pradana. É muito poderoso isso. É muito poderoso. Quem pode fugir do controle do olhar de Krishna? O tempo. Krishna está vendo tudo. Vishwati. Krishna é o tempo infalível, insuperável. Nós temos tantas histórias, não só individuais, de grandes personalidades, como histórias coletivas, de civilizações, de grandes impérios e tudo. Quem superou o tempo, individual e coletivamente falando até hoje? Quem superou? Fala para mim, quem superou? Quem sai do controle de Krishna? Ninguém. Krishna está vendo tudo, olhando e controlando na forma do tempo. E assim ele faz. Pode citar aqui o Bhagavad Gita, mas Yakshina Prakriti, Suyate Satcharacharam, Retunamena Montaya Jagat Viparivardate. O final do verso que ele não citou, mas é esse. Que diz o quê? Que é assim, ó. Essa natureza material se manifesta com suas entidades vivas dentro, em corpos móveis e imóveis, se mantém e novamente é aniquilada. E quem resta fora disso, assim como quando a roda do oleiro para, quem resta é o oleiro. Quando a Kalachaka, a roda do tempo, cessa, quem resta é Krishna. É quem põe a roda para rodar, a roda do Sansara, a roda do tempo eterno. E assim, repetidas vezes, existe a criação, a manutenção e a aniquilação do universo cósmico material com seus semideuses, homens e animais temporários. É assim que funciona. Isso nós devemos entender. Isso nós temos que aceitar, se nós quisermos aceitar a verdade. Porque isso é verdade. O resto é bobagem, especulação de pessoas falíveis que o tempo está consumindo. Que o tempo consome. O tempo consome. Fica todo mundo muito impressionado. Tanto é, por exemplo, que pegaram o cérebro do Einstein e guardaram para estudar e não encontraram nada de excepcional. Não encontraram nada. Porque ele veio, passou, falou, e está claro aí, confirmado. Nenhum corpo entra em movimento sem que haja um impulso. Esse universo cósmico material se manifesta porque o impulso é o olhar de Krishna, que está vendo tudo. E nada foge do olhar dele. Mantém tudo, porque está dando conta de tudo, e aniquila tudo, porque ele é livre para fazer o que ele quiser na hora que ele achar que é para ser feito. A aniquilação. Esse é o Senhor Supremo, por isso ele deve ser adorado. Isso é Govinda, Krishna. O flautista, pastorzinho. Que poder, hein? Que poder. Que poder. Como nós vamos hesitar em nos rendermos a Krishna, em servirmos Krishna, em buscarmos compreender, na medida do possível, e satisfazer Krishna, entendendo que essa pessoa suprema é isso aí. Só se nós estivermos realmente muito alucinados. Então aí Mãe Devaki continua. Este elemento tempo, que se estende por muitos milhões de anos, é apenas outra forma do Senhor Vishnu.
se estende por muitos milhões de anos. Para executardes vossos passatempos, ageis como o controlador do tempo. Mas, a parte de tudo isso, sois o reservatório de toda a boa fortuna. Aí, isso que nós temos que entender. Aliás, Krishna é tão desconcertante. Por exemplo, está ouvindo falar aqui sobre essa questão da diferença de tempo e essa comparação que a gente faz, de acordo com a nossa percepção sensorial e de acordo com a realidade de cada situação em que o tempo está presente e agindo. Por exemplo, o tempo no planeta celestial é uma coisa, o tempo no planeta intermediário como a Terra é outro. É dito que 6 meses da Terra equivalem a um dia do planeta celestial. É isso aí. Me lembrei de uma história muito interessante, porque isso aconteceu aqui na Índia. A prova disso está lá, é o templo de Jagannatha Puri, onde essas deidades originais de Jagannatha, Baladeva e Subhadra estão presentes. O rei de Arjuna, assim que ele conseguiu, depois de tanto esforço e tanta confusão, Vidyapati, a ajuda da esposa, Gunditya, depois que ele conseguiu as deidades de Jagannatha, Baladeva e Srimati Subhadra, ele falou: agora eu quero construir aqui um templo que seja o templo mais opulento, mais extraordinário da Terra. O rei Indradina pensou isso. E falou isso. Falou. Tanto é que ele reuniu assim, logo para a inauguração, quando fosse inaugurado o templo, para ele doar para os brahmanas, milhares de vacas, deixou do lado do templo onde ele ia construir, do lugar onde ele ia construir o templo, onde é o templo lá, já não pode até hoje, é o mesmo templo, é esse templo aí. Qualquer um pode ir lá visitar. Todo ano tem o festival de Ratha Yatra com milhões e milhões de pessoas presentes. Agora com a pandemia foi diferente, mas é sempre assim. E ali, Indradina Maharaja construiu um templo belíssimo, que chamou a atenção até de Narada Muni. Narada Muni ficou tão satisfeito, tão feliz quando viu aquele templo belíssimo para instalar Jagannatha, Baladeva e Srimati Subhadra, que tinha conseguido, depois de tanta história, com Vidyapati, Vishwavasu, a ajuda de Lalita. Depois que ele conseguiu deixar o templo prontinho, templo formoso, maravilhoso, ele falou: opa, agora está na hora de inaugurar. E Narada Muni teve uma ideia. Narada Muni estava junto com ele. Narada Muni falou: olha, vamos convidar o Criador, o Senhor Brahma, esse que falou aqui, esse verso que estamos falando aqui. Por que ele adora a Govinda? O Criador. Vamos convidar Brahma para essa festa, para esse festival de inauguração do templo do Senhor Jagannatha, Baladeva e Srimati Subhadra. Indradina achou uma excelente ideia, falou: puxa, como não, né? Muito bom, vamos. E dito que as vacas que ficavam ali, que ele reuniu para dar quando fosse inaugurar o templo de presente para os brahmanas, eram tantas que elas pisaram, que elas acabaram fazendo um buraco muito profundo no chão, e aí pegou um veio de água e a água verteu, uma água cristalina, e ali onde elas ficavam amontoadas ali, pisoteando, formou
um grande lago de água cristalina. E apareceram ali já vários peixes e tartarugas. Ficou um lago belíssimo. Bom, aí voltando na história, que interessa aqui é o tempo. Narada Muni chamou o rei Indradyumna e o rei Indradyumna falou: vamos lá, vamos então visitar o senhor Brahma lá em Brahmaloka. Brahmaloka é o principal planeta do sistema cósmico material. A morada do senhor Brahma, a morada do Criador. Principal, o mais opulento, o principal. Aí, interessante também que ele vai se despedir da esposa dele, Gunditya, e ela fica assim, sem palavras, porque ele estava tão empolgado que ele não entendeu o que ia acontecer, mas a rainha entendeu. Ela falou: ih, nunca mais vou ver meu esposo. Nunca mais. Acabou. E assim ela ficou triste, mas se despediram e foram para Brahmaloka. Chegaram em Brahmaloka, o senhor Brahma, que é costume, ele é um meditador compulsivo, ele vive meditando. Chegaram em Brahmaloka, entraram o senhor Brahma de 4 cabeças, nosso que preside aqui o nosso universo cósmico material particular, estava meditando. Aí eles ficaram esperando, tranquilamente. Depois de algumas horas, o senhor Brahma abriu os olhos, saiu do transe meditativo, abriu os olhos, viu Narada Muni, assim que Narada Muni ouviu, Narada Muni prestou seus respeitos como bom filho que é de Brahma, né? Apresentou o rei Indradyumna, falou sobre o evento, e o senhor Brahma achou muito interessante, falou: oh, que legal, que bom. Puxa, um grande templo vai ser construído, foi construído para o Senhor do Universo. Eu vou sim nessa inauguração, pode deixar. Faz o seguinte, vão indo logo na frente e logo vou atrás. Ó. Vão indo que eu logo vou atrás. Aí, Narada veio com o rei Indradyumna. Quando eles chegaram, não encontraram mais nada do que ele tinha deixado. Encontraram mais nada. Tudo mudado, tudo diferente, tudo completamente diferente. Olha o tempo. Eles passaram um dia nessa ida e volta, nessa viagem. Um dia em Brahmaloka. E quando voltaram, o rei viu. O rei Indradyumna viu que o rei que imperava no momento era o rei Madhava. Se aproximou dele e falou: o que acontece? Você está fazendo o que aqui? Isso aqui é o meu reinado, você é o rei. Madhava ficou olhando assim e falou: esse povo maluco está falando o quê? Que é isso? E nada, um do lado ali, vendo. Acontece que, durante esse tempo que eles ficaram em Brahmaloka, um dia em Brahmaloka, um dia equivale a 4 bilhões e 300 milhões de anos nossos aqui.
dia de Brahma, 4 bilhões e 300 milhões de anos. Então imagina só, depois de tudo isso, o que o rei Indrajuna queria? Haviam passados incontáveis dinastias, contáveis reis, contáveis impérios, e ali estava o rei Gala. Bom, como que vai ser redescoberto o templo já é outra história, mas o que acontece é que o rei Indrajuna ficou muito bravo. E o rei Gala, sem entender nada, ficou olhando e disse: bom, se é verdade o que você fala, prova para mim, tudo bem, eu renuncio a tudo, já que é seu, não quero nada para mim, não, pode ficar, assim são os reis santos, né? Não tem problema nenhum. Aí eles tiveram que recorrer a um artifício bem natural, bem natural. Foram para a beira do lago e que tinha formado quando eles saíram antes das vacas, lembra que foi falado? Cheio de tartarugas, tartaruga tem vida longa. Uma tartaruga levantou o dedo assim e falou: olha, eu sou prova que o rei, memória longa, né? Que o rei Indrajuna construiu sim aí um templo aqui, fez tudo isso, inclusive estamos aqui nesse lago que surgiu das vacas que ele doaria para os brahmanas quando fosse inaugurar o templo e tal. Aí o rei Galamada ficou olhando assim e falou: puxa, que história é essa, né? E nada, não, isso foi verdade mesmo e tal, mas ficou aquele impasse ainda. E nisso o senhor Brahma, que vinha depois, atrás, chegou o Criador. E o senhor Brahma falou: não, Gala Maharaj, é isso sim, Galamada Maharaj, isso é verdade. Inclusive eu estou vindo aqui para esse evento. Foram me convidar, aí, bom, todo o impasse terminou. Mas olha a diferença do tempo. Vejam a diferença do tempo. Então, por isso que Gunditya já sabia que nunca mais ia ver o esposo dela, o rei Indrajuna. Aí, Narada Muni, Sr. Brahma, tem a história que do cavalo, da areia, a ponta, que o rei cai, vai cavar e reencontra a pontinha da cúpula do templo que o Indrajuna Maharaj tinha construído. Mas isso aí tudo já é da história do Sr. Jagannatha, né? Como apareceu o Sr. Jagannatha. Então aí, o senhor, que importa para a gente aqui agora é a questão do tempo, a gente vê a diferença do tempo. Aí o Sr. Brahma, o próprio Sr. Brahma, o rei Gala adorava outra deidade, aí pegaram as deidades de Jagannatha Baladevi e Subhadra, ele estava lá no cantinho, guardada no depósito lá, e Indrajuna Maharaja trouxe e instalou, e fizeram um grande festival, e o próprio Sr. Brahma cantou os mantras, fez a instalação das deidades, e ainda perguntou para Indrajuna Maharaja: tem algum pedido? Quer que eu satisfaça algum desejo seu? A Indrajuna Maharaja pensou bem e falou assim: olha, o único desejo é que nenhum próximo rei que aparecia aí venha reivindicar o direito desse templo do Sr. Jagannatha, que ele seja um patrimônio da humanidade, que todos possam adorar o Senhor Supremo. Aí foi o Senhor Brahma, que deu o nome de Jagannatha, o Senhor do Universo. E assim, essa história que revela o que é a diferença de tempo e como Krishna controla tudo isso, porque esse é só o olhar dele que está
vendo, produzindo, mantendo e aniquilando tudo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, Ki Jaya.